Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Peço desculpas que ontem tivemos um pequeno problema técnico aí que acabou atrasando a nossa participação diária, tá? No final da tarde, começo da noite, que alguns dias nós estamos usando também o período da manhã, como usamos em alguns dias recentes, tá bom? Então peço desculpas, tivemos um problema. E lembro que no sábado e domingo nós vamos também ter pequenas inserções, né? Fazendo um balanço das principais notícias do dia, tá? Além do professor Vila Responde, que vai estar postado também. Agradeço então a todos vocês que estão me acompanhando pelo canal do YouTube. Lembro que se você não se inscreveu ou tem algum amigo seu que você gostaria de indicar, indique. Meu canal é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, né? Coloque like no que vocês gostaram, aproveite as páginas dos comentários, tá bom? Lembro também que foi postado ontem uma entrevista que eu fiz aí para o canal do Rafinha Basso, fazendo um balanço um pouquinho de história do Brasil, da conjuntura. Foi gravado há algumas semanas atrás, mas acho que está bem interessante algumas discussões que eu acabei assistindo que eu já nem me lembrava, porque eu falo tanto, já nem me lembrava o que eu tinha dito. Tá bom? Então vamos lá. Realmente nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, né? Muito preocupante, acho que o mais preocupante, ao menos o último meio século no Brasil, tendo em vista que nós não sabemos ainda onde tudo isso vai terminar, né? É uma história longa e de efeitos que é impossível, é um verdadeiro ponto de interrogação. Não sabemos ainda como é esse vírus, a ciência não conseguiu descobrir, daí que não há remédio, ao contrário do que diz o irresponsável do presidente, não há vacina, há mutações desse vírus e a situação realmente vai ficar incontrolável a partir de abril. E essa é a nossa, e nós temos insistido, e os vídeos são testemunha disso, a nossa preocupação. E a primeira preocupação, claro e maior, é com o presidente da República. A ignorância chegou ao ápice do presidente. Agora ele estava dando uma entrevista ao Datena, na Bandeirantes, dizendo um monte de bobagens. Ele está colocando em risco a segurança do Brasil, a segurança econômica, a segurança de 210 milhões de habitantes e a segurança nacional. Ele está jogando brasileiros contra brasileiros. Nós teremos incidentes graves se o presidente continuar fazendo isso. É necessário pôr um freio, e pôr um freio constitucional. Quanto mais cedo o Brasil tiver coragem de enfrentar o presidente da República no campo constitucional, que é o nosso campo, o campo das leis, antes que ele traga um prejuízo seríssimo no campo da economia, e jogando brasileiros contra brasileiros, que os incidentes que estão ocorrendo, e hoje ocorreu em Niterói, é porque o presidente da República está estimulando. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um presidente que ataca as instituições de todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Quando encontra com jornalistas, faz aqueles discursos, e realmente ele tem problemas emocionais gravíssimos, coisas sem sentido, mas ele é um ignorante. E o governador de Goiás foi muito feliz, o Ronaldo Caiado, quando disse que ele não sabe nada de saúde, e é verdade, e voltou a fazer afirmações absurdas sobre a questão de remédios, na live de ontem, que ele não conhece, ele está mentindo, ele é mentiroso, não há nenhum remédio contra o coronavírus, assim como hoje não temos até o momento nenhuma vacina. E a proposta dele de isolamento é patética. Ele não está acompanhando, por exemplo, que a França voltou a estender o confinamento. E a Espanha também voltou a estender o confinamento. São notícias de agora. Ele parece que não sabe o que está ocorrendo no mundo. Não sabe que na Itália, por exemplo, só hoje, né, já saltou o número de mortes num dia, 969. O prefeito de Milão, que fez aquela campanha irresponsável, está pedindo desculpas, porque quase 5 mil morreram em Milão. A mesma chamada de Milão é que é usada agora numa campanha institucional feita pelo governo brasileiro. Paga com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro, pelo irresponsável do presidente da República, né, que resolveu assumir essa postura que não tem base científica nenhuma. E é isso que é mais grave. E se chocando, porque as pessoas falam assim, mas quem está falando a verdade? O presidente ou o governador? Né? Quem é que está falando? É o secretário estadual de saúde ou é o presidente da República? Ele está mentindo. E ao mentir, ele desinforma. Ao desinformar, ele está colocando em risco 210 milhões de brasileiros. O que ele fez na live ontem foi patético. Esse vídeo institucional é muito grave. E a situação vai se agravar ainda mais a partir da semana que vem. Porque a tendência que todos os especialistas estão apresentando é que aí vai começar a aumentar o número diário de mortos. Tanto que os hospitais de campanha, no Pacaembu, estado do Pacaembu, no Parque do Anhembi, no Parque de Exposições, em muitos hospitais que estão na área de estacionamento, construindo hospitais de campanha, já prevendo a demanda, porque vai haver uma demanda muito grande e não vai ter condições de atender a todos. E nós somos um país que temos condições na área de saúde pública muito precárias, muito precárias. Imagina, por exemplo, se chegar isso na Rocinha, no Rio de Janeiro, ou no Complexo do Alemão, ou se chegar em São Paulo, em Heliópolis,
Nilópolis, Paraisópolis e tantas outras favelas espalhadas pelo Brasil. O que vai acontecer? Quer dizer, as afirmações, quando vem algum bobo, uma subcelebridade, fala alguma coisa, né, que não importa que morrem 7 mil idosos, importa que a economia funcione, isso é desimportante, porque é uma subcelebridade, um bobão qualquer tal. O problema é quando o presidente da República não só fala, mas como age, sabotando todo o trabalho feito pelas autoridades de saúde. Hoje o maior sabotador da saúde pública no Brasil é o Jair Bolsonaro. Ele é pior do que o coronavírus. Então é uma situação realmente muito séria. O desconhecimento, a ignorância dele é tão grande. Ele dizendo que a lotérica, isso no vídeo, na live de ontem, a lotérica tem vidros blindados, portanto se protege os que estão lá do vírus. Ele nem sabe como se transmite o vírus. Esse homem teria de ser interditado. O doutor Miguel Reale Júnior tem razão. É caso de interdição após um exame de sanidade mental, que acho que nem precisa ser feito. Basta fazer uma relação das afirmações que ele está fazendo agora e ele teria de ser interditado. Evidentemente que isso não vai ocorrer. Mas em termos legais, constitucionais, algo vai ter de ser feito. Porque não é possível. A situação vai se agravar e ele vai aumentando o tom das suas declarações. E agora os filhos tomaram o Palácio do Planalto, especialmente o mais louco deles, que é esse tal de Carluccio, que segundo o site IRV já está mandando nos generais de 4 estrelas. Eu não acreditei, né? Porque um general de 4 estrelas com estudo, com história e fazendo parte de uma corporação que tem aquele uniforme, na sua história, por exemplo, a luta contra o nazifascismo, a luta da Força Expedicionária Brasileira, tão heróica, né, lutando na Itália em defesa da democracia e das liberdades. Não é possível os generais de exército, de 4 estrelas, portanto, receber ordens de um desequilibrado, de um semi-analfabeto com esse Carluccio. Né? É um negócio inacreditável. Então nós estamos chegando a um ponto que as tensões estão aumentando, as agressões do presidente da República em relação aos governadores, idem, dos seus fanáticos seguidores, idem. Eu não sei o que estão esperando, se alguém vai morrer na rua por um conflito político, de ameaças que o irresponsável do presidente é responsável, é o responsável direto por isso. Eu não sei se vai ser necessário. Nós temos centenas de mortes por dia, porque na Itália hoje 969, para daí os centenas de mortos serem colocados no colo do Bolsonaro, para daí ele cair em si do que está ocorrendo. Porque se você conversa com todos os especialistas na área de infectologia, todos falam que é necessário ter o isolamento. E por que do isolamento? Porque não há ainda remédio nem vacina contra o vírus. Então tem de evitar a sua proliferação. Como é que se faz isso? Isolando, as pessoas ficando em casa, não tendo contato. Dessa forma não se transmite o vírus. Deu para entender? Essa é a questão. Internacionalmente, todo mundo está assustado com as ações que ele está tomando. Tanto que a The Economist chamou, por um apelido que ele já tinha aqui, de Bolsonaro. Mas cabe perguntar se nós, brasileiros, vamos esperar que ele coloque, tal qual Nero, fogo no país inteiro. Nero só colocou em Roma. Mas se ele vai colocar... E aí para agir. A situação está se agravando. Os poderes constituídos têm de ficar atentos, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e os setores responsáveis do país, que não pode cair nessa ladainha de que precisa retomar a economia imediatamente, senão a crise vai gerar mortos mais que o coronavírus. Não há uma contradição entre vida e economia. Tanto que o Rodrigo Maia hoje disse, numa teleconferência com empresários do LIDE, pelo que eu li agora, minutos atrás, algo que nós tínhamos dito ontem, creio que ele assistiu. Obrigado pela audiência, porque não há contradição. A questão que se coloca é que quanto mais rápido for enfrentada essa epidemia, mais rapidamente a economia retorna às suas atividades e os efeitos serão menos danosos. Por mais tempo ela continuar, mais tempo terão os efeitos sobre a economia. Portanto, a questão agora é entender o que as autoridades sanitárias e de saúde pública estão dizendo, que é o que está sendo adotado em todo o mundo, no mundo inteiro, para que nós possamos enfrentar, vencer essa batalha. Porque o coronavírus não vai sumir, não vai desaparecer, mas a curva, a tendência é que até com o isolamento e vai ter um ápice do número de mortes, abril, maio, junho, estima-se, aí há essa queda e ele vai continuar por aí, depois vão aparecer outros vírus e assim sucessivamente. Mas a questão que se coloca nessa conjuntura é que não se conhece devidamente o vírus e o seu efeito devastador, destrutivo. E o presidente da República está remando contra a corrente, estimulando a ignorância. Isso nunca ocorreu no Brasil.
vai ser necessário dar um basta a tudo isso. E no meio disso tudo, ele fica insinuando, eu até anotei a expressão, que pode ser colocado em risco a normalidade democrática. Ele está louco. Por quê? E ele chegou a falar dias atrás, vocês se recordem, nós falamos nesse espaço, em estado de sítio. E o estado de sítio permite, artigo 139, na vigência do estado de sítio, olha, o governo pode determinar aonde você vai ficar, em qual localidade, esse é o inciso 1, o 2, pode prender você em qualquer momento, 3, pode ter censura, liberdade de imprensa, a tudo, rádio, TV, jornais, ao sigilo das informações termina, suspende liberdade de reunião, busca apreensão em domicílio e assim por diante. Isso é uma ditadura. Ou seja, ele quer produzir o caos para daí aparecer como a solução do caos. A grande questão é que esse confronto entre governadores e presidente deve aumentar nos próximos dias, a temperatura está subindo nitidamente. O Bolsonaro, ao estimular irresponsáveis, hoje teve uma carreatinha na 9 de julho que disse que tinha 40 carros, pelo que eu li aqui, fazendo barulho, foram até o Pacaembu, 40 carros, uma coisa meio patética, não tem ninguém, porque as pessoas estão saindo só em casos de extrema necessidade e aqueles que não são os mais suscetíveis a contraírem o coronavírus. Uma outra coisa patética. Então nós estamos tendo um vexame internacional. Ele está colocando em risco a nossa população, a nossa economia, a nossa sociedade. A situação está se agravando e ele insiste, né, nas lives e agora nessa entrevista patética que ele está dando ao Datena. Jornais têm se posicionado de forma firme. A Folha de São Paulo, hoje, por exemplo, tem deixado claro que basta, não dá mais para suportar o Bolsonaro. Bom lembrar também que ele fez referência aos Estados Unidos, ele tem um total desconhecimento de tudo, ele é um homem ignorante. Os Estados Unidos hoje é o país mais infectado do mundo, acho que ele não sabe. E não sabe o que está ocorrendo, por exemplo, em Nova York, né? O que é um verdadeiro absurdo, mas ele tem um desconhecimento total. Veja, ele permitiu a realização de cultos. Vamos lembrar do caso da Coreia, daquele pastor na Coreia que insistiu em fazer os cultos, e quantas centenas de mortes não foram produzidos por causa dos cultos do pastor, que agora depois pediu desculpas, quer fazer doação, mas não importa, foi irresponsável. Assim como as autoridades italianas foram irresponsáveis e não agiram rapidamente. A permissão do jogo do Atalanta com o Valência pela Liga Europa, né, acabou levando-se numa bomba e sendo uma das razões da situação ficar não estar sob controle, né, perder o controle no norte da Itália. Isso tem a ver, em parte, com a realização. Foram 45 mil pessoas assistindo aquele jogo. Aquilo foi uma verdadeira tragédia tal. Então o presidente, ele está, eu não sei até onde ele quer chegar. Ele conta com o apoio daquele general Heleno, outro desequilibrado, que inclusive não cumpriu a quarentena. O Bolsonaro não apresentou até hoje o seu exame, não publicizou, ao contrário do que o governador de São Paulo fez, o prefeito de São Paulo fez, ou outras autoridades mostrando, publicizando os seus exames. Mas você tem lá dentro do Palácio Planalto, eles estão conspirando contra o Brasil. Mas antes do coronavírus, aquela conspiração era no campo político, se debatia e tal. Agora não. É da sobrevivência de milhões de brasileiros, né? E aí fica uma questão interessante para a gente pensar. De um lado, o que as grandes empresas estão fazendo? Alguns estão pressionando o governo para voltar ao que eles chamam de normalidade econômica, ou seja, para que a epidemia se espalhe. Eu estou vendo um silêncio das grandes empresas. Algumas, ainda minoritariamente, estão aparecendo, fazendo doações, parabéns, de álcool, de recursos, financiando compra de equipamentos, parabéns mesmo. Mas os grandes bancos, até agora, eu tenho ouvido um silêncio. As grandes empresas, silêncio. Aqueles que recebem 300 bilhões de reais ano, 300 bi de isenção fiscal, o que eles estão fazendo agora? O que eles estão devolvendo para a sociedade, para o país onde eles estão? Para aqueles que são seus consumidores das suas mercadorias, ou dos seus recursos, ou do seu empreendimento. Né? É um silêncio estranho. O que a Fiesp está fazendo? Além daquela reunião patética que teve, aquela teleconferência com o presidente da República, uma coisa vergonhosa. Eu imagino que o Roberto Simons estaria achando de Paulo Scaff. Né? Bem, é uma situação
que a gente não vai vendo o conjunto de dificuldades. Por outro lado, Milão, só para dar o dado, até 2 horas atrás, 4.474 mortos só em Milão. E o prefeito dizia, vamos voltar a trabalhar, mesmo gancho que o governo está usando agora. Ou seja, a questão que se coloca em tudo isso é que permite várias reflexões. Uma, o presidente não pode continuar, Bolsonaro não pode continuar na presidência da República. É necessário utilizar do arcabouço legal constitucional para enfrentar essa questão. Se não vai ser agora, vai ser daqui 1, 2 meses. Aí com centenas de mortos. Né? Quando tiver centenas de mortos no colo do Bolsonaro, ele não vai se convencer, que ele é uma pessoa totalmente desequilibrada, ignorante. Né? Ele vai querer imputar esses mortos ao Congresso Nacional. Porque a patologia dele, se você fazer um exame psiquiátrico, ele é assim, ele é um homem que ele não admite culpas, ele não tem, para ele isso é absolutamente normal, né? Ele tem a relação com o mundo desse tipo, ele não consegue ver que ele é culpado de algo, ele não tem sentimento de culpa, não tem nada disso. Ele vai pegar centenas de mortes e vai querer colocar do outro lado da Praça dos Três Poderes, colocar no Congresso Nacional. Só aí dificilmente, só os ultrafanáticos é que vão acreditar nele, porque as ruas, por exemplo, de São Paulo, a maior cidade do Brasil, estão vazias. Né? Até aqueles mais bolsonaristas já perceberam que não é para ficar circulando por aí como se nada tivesse acontecido. Então a questão que vai se colocar, algumas questões estruturais, que vai ser para o pós-crise. E eu sempre acho que o Brasil vai sair melhor do que entrou nessa crise. Tenho certeza disso. Por exemplo, a questão, se fosse um regime parlamentar, o gabinete já teria caído. E teríamos um novo governo, sem eleições, porque não precisaria ter eleições, né? Porque ainda estaria sob vigência da eleição 2018. Significa o parlamentarismo melhor? Não sei, mas essa crise vai chamar a discussão do parlamentarismo. Porque no parlamentarismo, Bolsonaro não estaria como primeiro-ministro. Já teria um novo gabinete, com absoluta certeza, porque ele tem hoje um número ínfimo de parlamentares que o apoiam no Congresso Nacional. E o parlamentarismo é com base sempre a Câmara Baixa, no caso, a Câmara dos Deputados. Mas será que é só isso? Será que o problema do presidencialismo é que nós tivemos um azar nos últimos anos, com tudo que aconteceu no Brasil? Como é que fica? Essa discussão tem de ser colocada, mas em nível alto. Parlamentarismo ou presidencialismo? Nós já tivemos essa discussão em 2 plebiscitos, 1963 e 1993. E nos dois, com 30 anos de diferença entre um e outro, o presidencialismo ganhou por larga margem. Mas a questão se coloca agora. Nós estamos já pensando no Brasil pós-crise. Uma outra questão é que um país injusto como o nosso, com a péssima distribuição de renda que nós temos, né, uma epidemia ela tem efeitos mais devastadores do que um país que tem melhor distribuição de renda. Isso é óbvio. Basta consultar os dados, divide por 1.000 habitantes e cruza com as faixas de renda, mortes, etc. Você chegará a essa conclusão. Né? No campo científico, nós não estamos no campo da ignorância, que é o campo do Bolsonaro. Nós vamos ter que discutir essa segunda questão. A primeira, o parlamentarismo ou o presidencialismo. A segunda, distribuição de renda. Temos de discutir. Essa forma de distribuição de renda existente no Brasil não dá. Outra, nós vamos ter que discutir uma terceira questão, que é importante, que é o orçamento da saúde. Hoje o orçamento é cerca de 3,7% da saúde e do orçamento da União. Nós temos o maior sistema de saúde público do mundo, que é o SUS, que tem defeitos, mas que consegue atender malemar, mas consegue atender a população mais pobre. É o maior sistema do mundo, mas com apenas 3,7% do orçamento. Tem país na Europa Ocidental, Central Ocidental, que dedica à saúde cerca de 15% a 16% do orçamento. Portanto, no valor, no quantum, é evidentemente muito maior em números absolutos. Estou falando só em números percentuais. Ou seja, se chega a dedicar 4 vezes mais do que o Brasil dedica à saúde. Se você colocar em valores absolutos, então nem se fala. Né? Nós vamos ter que discutir essa questão, a alocação de recursos. A saúde tem de ser efetivamente uma prioridade nacional. E agora nós estamos vendo. Porque se nós tivéssemos um sistema de saúde mais consolidado, certamente o efeito que infelizmente teremos, eu não digo isso com alegria, viu? Com muita tristeza, de centenas e centenas de mortos, nós poderíamos ter economizado muitas vidas. Então, essa terceira discussão, a primeira, parlamentarismo ou presidencialismo. A segunda, questão da distribuição de renda. A terceira, questão do orçamento à saúde. Nós vamos ter que discutir isso. Né? E uma outra, a questão da tributação. Nós vamos ter de rever a tributação. Não é possível os mais ricos pagarem os tributos que pagam no Brasil.
Nós temos uma estrutura tributária absolutamente injusta. E vai chegar a hora que o governo vai precisar ter coragem efetiva de entregar ao Congresso Nacional uma proposta, ou o Congresso Nacional tomar essa iniciativa, não há nenhum problema, de mudarmos. Os ricos têm que pagar impostos, porque no Brasil, proporcionalmente, os ricos pagam impostos de forma pífia. Alguém vai dizer assim, eles vão embora do Brasil. Eles sabem que a riqueza que eles têm aqui foi produzida aqui. Eles nunca teriam a riqueza que eles têm se eles vivessem em outro país. Então não caiam nessa esparrela. Não caiam nessa esparrela. Ou seja, eles sabem que precisam ficar aqui para continuar a ser tão ricos como são. Então, no mínimo, essas 4 questões eu retomaria. Presidencialismo ou parlamentarismo, distribuição de renda, orçamento, porcentagem do orçamento da saúde, a questão de tributar os mais ricos, nós vamos precisar entrar nessa questão. No Brasil pós-crise. Então, por isso que eu acho que a crise ela pode ser um grande ensinamento para nós. E está sendo. Formas de solidariedade que estão aparecendo, formas de pessoas que abraçam simbolicamente, evidentemente, já nas favelas, nos bairros pobres, empresas, os empresários sérios comprometidos com o Brasil, que já estão demonstrando isso com doações, com trabalhos, formas de solidariedade através da internet, formas de solidariedade com os mais idosos, tudo isso deve ser saudado. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil, o Brasil brasileiro, aquele lá da música do Ari Barroso, né? Esse é o Brasil, da Aquarela do Brasil, esse é o Brasil, não é o Bolsonaro é um ponto fora da curva, ele não é um brasileiro no sentido como nós temos ao longo da nossa história, é um homem mau, é um homem que não tem humanismo, não tem coração, é um homem que tem como símbolo a morte, a gente pode levar a sério um cidadão? Não, ele é um ponto fora da curva, produto de um processo eleitoral atípico de 2018, e evidentemente se atípico nunca se repetirá mais, numa conjuntura que o lulopetismo levou à desmoralização das instituições e acabou produzindo, esse é um dos fatores fundamentais, não único, evidente, mas acabou produzindo figuras como essa, que vão passar. Mas o terrível já era um quadriênio com Bolsonaro em situação normal. A questão que se coloca agora é como ter um quadriênio com Bolsonaro na maior crise, no mínimo, do último meio século no Brasil. No mínimo. Porque nós teremos, eu insisto, uma crise de saúde pública, né? Crise econômica, com recessão, pode ser a maior da história do Brasil republicano, alguns falam em menos 4,5%, 4,6%, 4,7%, não sabemos ainda. Aí, terceiro, uma crise institucional, político-institucional, um choque entre poderes, que ele está produzindo o Bolsonaro, atacando, ameaçando com o estado de sítio. Delírio puro, porque precisa da aprovação do Congresso Nacional e as Forças Armadas não embarcarão em qualquer projeto golpista. Né? Mas, então, primeiro, voltando, crise sanitária, de saúde pública, crise econômica, uma crise institucional e, aí o pior dos cenários, lá no fim, uma crise social. E crise social significa ataque à propriedade pública, privada, saques, ataque a hospitais, a profissionais da saúde, a desorganização da sociedade. Eu insisto que o Bolsonaro quer isso. Ele sonha com isso. Ele é um homem desequilibrado. É um homem que aposta no caos. É um homem que é um anti-brasileiro. Ele é o maior inimigo hoje do Brasil, mais do que o coronavírus. Ele é o inimigo da Constituição, inimigo seu, inimigo meu, inimigo nosso. Por isso que nós temos que respondermos, aqueles que acreditam na democracia, na república e na Constituição, com os mecanismos existentes na Carta Magna, que possibilitam uma ação de defesa. Nós temos de nos defender de um grande inimigo, que é o Jair Bolsonaro. Ele não vai destruir o nosso país. Por isso que o ordenamento legal e a Constituição fornecem instrumentos. A grande questão, quando é que vai ter esse movimento de resistência? Vai ocorrer uma tragédia. Para muitos, vão ser necessário ter centenas de mortes para acreditar. É uma espécie de São Tomé da barbárie. Uma espécie de São Tomé da barbárie. Só vai acreditar na barbárie vendo a barbárie, vendo os mortos na rua, como diz o Dr. Miguel Sruge, nós comentamos aqui, os mortos na calçada, que não podem acessar o hospital. Após, nessa tragédia, aí que alguns vão acreditar que o Jair Bolsonaro é o maior inimigo do Brasil. Eu tenho absoluta certeza que ele é o maior inimigo. Mas nós, diferentemente dele em especial, que tem instrumentos da violência, que da ignorância, não consegue conviver com a ciência, com a democracia, com as liberdades, com a pluralidade, nós acreditamos no Estado Democrático de Direito.
nas instituições que estão aí e vão ser testadas ao seu limite nessa crise, que nós não começamos ainda a crise. Ela vai se aprofundar agora, abril, maio, junho. E aí elas vão dar resposta. Eu tenho certeza que com o apoio da sociedade civil, dos setores responsáveis do Brasil, do empresariado, da política, de tudo, do conjunto, né? E dessa solidariedade que é a nossa marca. O brasileiro é um povo bom, o brasileiro é um povo solidário, é um povo trabalhador, é um povo que, ao contrário do que diz, respeita as leis, né? Confia nas autoridades. E eu queria deixar aqui, por fim, o meu apoio, a solidariedade e a minha alegria com as autoridades estaduais, né? Que têm tomado em vários estados, tem exceções, aí um outro, mas são ínfimas, têm tomado atitudes corajosas, e até porque tem um inimigo na presidência da República, até contra o presidente da República, porque hoje ele é o maior adversário. Ele quer a pandemia, ele é pior que o coronavírus. Ou se nós tivéssemos uma variante aqui no Brasil, o coronavírus Bolsonaro, né? Uma espécie de corona-Bolsonaro vírus, né? Que é uma criação nossa, uma mutação ocorrida aqui. Mas nós não podemos assistir à destruição do nosso país. E certamente, como nós enfrentamos tantos problemas ao longo da nossa história, dessa vez nós vamos, outra vez, como de outras, nós vamos vencer. Né? Se você gostou dessa live e tantas outras lives no meu canal, não se inscreveu, convido que eu faça, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, que é o sininho que mostra as novas postagens, página dos comentários. Coloque like no que vocês gostaram. E recordo que no sábado e no domingo nós também vamos postar balanço da imprensa no sábado, balanço no domingo, e também o professor Vila responde com questões que vocês encaminharam. Lembro também que no Instagram nós estamos com conteúdo exclusivo, estamos começando a produzir um conteúdo exclusivo para o Instagram, que é o Marco Antônio Vila Oficial. Tá bom? Nos encontramos então amanhã. Até!